Bom, gente, estamos de volta e é o seguinte, hoje, 21 de março, você sabia que é o Dia Internacional da Síndrome de Down? E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente convidou a Emela Nepomuceno. Nepomuceno. Ah, é muita coisa, hein? Fisioterapeuta. Fala um pouquinho sobre esse dia, qual a importância desse dia para a síndrome de Down. Bom, gente, bom dia, Bom né? dia. Bom dia para todo mundo que está assistindo. A síndrome de Down, ela ganhou esse dia em específico para ser representado por conta de que a síndrome de Down, ela é a trissomia do cromossomo 21, né? Trissomia 3, o mês 21, a gente usou como se fosse o dia para representar. Que bacana. Né? E aí, então, hoje é o dia que a gente comemora essa data, né? Que a gente busca representatividade para essa população e é isso. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito durante a gestação, pelo exame chamado translucência nucal, né? Durante o ultrassom, o médico vai avaliar a espessura da nuca do bebê, formação de osso nasal, e aí com esse exame é que ele vai dizer se existe a possibilidade ou não daquela criança ter alguma alteração cromossômica durante o desenvolvimento dele. Eu acho super válido uma data como essa, principalmente estar difundindo em todo mundo, para falar sobre respeito, falar sobre as possibilidades, do que, Isso. independente, todo mundo é diferente, ninguém é igual, Exato. do que eles são capazes. Ou seja, além de falar como diagnosticado, que é super importante, os pais, justamente quem está nesse período, né, de gestação, saber como é que pode ser realizado o diagnóstico, saber também como é que essa é a luta, né, diária também, Isso. de um movimento que deve existir, É um de movimento respeito, bastante, de isso. condições de trabalho, de tudo isso. É verdade. A síndrome, assim, a criança que nasce com a síndrome de Down, ela é uma criança que a diferença dela para as outras é que ela tem um cromossomo a mais, né, que é o cromossomo 21, Sim. e que ela vai precisar de uma atenção um pouco maior, porque ela vai se desenvolver um pouco mais lento, mas ela tem sim a capacidade de aprender a ler, aprender a escrever, de conseguir entrar num esporte, né, de conseguir alguma representatividade futuramente, né? Então, assim, ela só precisa ser bem estimulada. Os primeiros meses de vida, ela precisa de um acompanhamento melhor, de uma atenção bem mais especial do que as crianças ditas típicas, né? Que são as crianças comuns, crianças normais. E aí, quando a criança que ela tem síndrome de Down, ela tem esse acompanhamento, ela consegue desenvolver de uma forma excepcional. Eles são super carinhosos, super atenciosos, né? E eles conseguem desenvolver muitas coisas, conseguem ter família, conseguem... Gente, não, acho que a mãe que está em casa, que teve esse diagnóstico, não tem que se decepcionar, ela tem que, na verdade, celebrar, né? Exato. É muito importante, isso é muito importante, o laço, né, familiar, aquele apoio da família, dos pais, das pessoas mais próximas, para aquela criança ter uma rede de apoio, né, dela conseguir contar com o familiar para me ajudar a aprender isso. Elas precisam de auxílio para atingir as metas, os objetivos de vida futura dela. É bacana falar também, gente, do que eles são capazes, não ficar só olhando, porque é isso, aquilo, não. Tem um filme super bacana, né, Os Amigos. Os Amigos, né? Super bacana, se você não assistiu ainda, Viola, assista isso. Olha, é super bacana, são super competentes. E falar da força que eles têm, o que eles podem fazer. E sem ele tirar super determinado, Pois né? super determinados. Tirando aquela questão de por que isso, por que... Não, vamos olhar pelo lado que eles podem fazer. Eles são super capazes de trabalhar, de se desenvolver. Eles só precisam de uma oportunidade. De uma oportunidade Isso. e que você... que está em casa nos assistindo, se tem algum familiar, ou como a Carolina mesmo acabou de falar para a gente, foi diagnosticado agora, gera essa oportunidade, assim como você que está nos acompanhando, também teve diversas oportunidades na vida e você também é grato para quem lhe deu. Isso. Fala em oportunidade, qual é o acompanhamento que essa criança deve ter, quais são as oportunidades que esses pais devem gerar a ela? Certo. As crianças com síndrome de Down, elas precisam de um acompanhamento que é assim, o primordial, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Por quê? Por essas questões, né, das características deles que eles apresentam, de ter um tônus muscular mais baixo, de ter algum grau de deficiência cognitiva, intelectual, uma dificuldade maior de deglutição. Então, assim, eles precisam ser estimulados para que as habilidades motoras deles sejam desenvolvidas, as habilidades em geral, não só as motoras, né? Mas as habilidades deles sejam desenvolvidas numa faixa etária
aceitável, porque ele sempre vai ser um pouco mais atrasado, ele sempre vai demorar um pouco mais para sentar sozinho, um pouco mais para engatear, um pouco mais para andar. Então, assim, essas terapias de base, elas são muito importantes. E associadas a ela, para uma criança que apresenta alguma cardiopatia, uma criança que tem algum problema intestinal, assim, e aí o familiar vai buscar um médico especialista específico. Mas as terapias de base que vão levantar essa criança, que vão favorecer ela na inclusão na sociedade, desenvolvimento de habilidades do dia a dia, do cotidiano, de um conseguir escovar o dente sozinha, de um conseguir se vestir sozinha, de um conseguir preparar sua comidinha, né, vão ser alcançados por esses terapeutas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Lembrando que qualquer criança, ela precisa desse acompanhamento. Exato. Qualquer né? criança precisa dessa atenção. Dessa atenção, do amor dos pais, do carinho, da aceitação. Eu acho que quando você encara as coisas de uma forma diferente, né? Quando você resolve aceitar isso, aquilo, eles precisam ser né? aceitos, na verdade, né? E enfrenta de uma forma diferente, pronto, tudo muda. Né? A cor muda, né? A forma de ver a vida muda. E toda criança, eu sou mãe, né? Eu costumo sempre, eu digo isso quase todos os dias. Mas a minha filha, ela precisou do meu carinho, do meu apoio, para ela começar a engatear. E filha, vamos, né? Isso. De estímulo, começar a andar. A minha filha, eu lembro que ela teve os primeiros 2 dentinhos com 1 ano e 1 mês. Todos os vizinhos, né, e amigas diziam, tá errado, é com 4 meses. Cada criança tem o seu tempo. Exato. Né? E é importante eles vão ressaltar aprender isso. no tempo deles. Vai demorar um pouquinho? Vai. Pode ser que eles aprendam uma outra habilidade que o coleguinha da mesma idade ainda não saiba. Tudo vai depender da forma como você estimula, da estimulação precoce em si, do trabalho que você faz com essa criança. Agora, assim, focando também em que é novo em relação assim, olha, não é que seja novo, tá, gente? É uma novidade, a síndrome de Down, a família, e está buscando conhecimento. Quais são as informações básicas e necessárias para quem recebeu o diagnóstico recente? Então, como vocês perguntaram no começo, qual era o exame de diagnóstico, né? Existe esse exame, né, da ultrassom, transferência nucal, formação de osso nasal, mas às vezes os pais, eles fazem todo o pré-natal, tudo normal, e aí quando a criança nasce, descobre que tem Down. Então, assim, às vezes eles são pegos de surpresa. E aí, quando você chega, acabei de voltar para casa, todos os exames normais, eu não sabia que meu filho tinha Down, o que é que eu vou fazer? Existem mães que entram em desespero, pais que ficam, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí, o primeiro passo é, acredite. Né? Se você se propôs a gerar uma vida, se você se propôs a ser mãe, a única diferença vai ser que você precisa dar um pouco mais de atenção. Né? Que você vai ter que defender ele, de repente, né, de uma sociedade que às vezes vai tratar ele como diferente. Você precisa ensinar ele a falar assim, olha, eu sou igual a você, eu tenho os mesmos direitos, eu posso fazer isso. Eu só vou precisar de um pouquinho mais de tempo, mas eu chego lá. Né? Então, assim, é importante isso. Então, é importante você acreditar. Acredite no seu filho, acredite na potencialidade dele e estimule. Estimule, estimule, estimule. Né? Existem alguns centros que recebem essas crianças, que trabalham com estimulação precoce, com esses profissionais. Essas crianças, elas recebem orientação para dar continuidade a esse tratamento em casa, e aí em casa você vai fazer. Ah, mas eu não tenho condições de comprar um aparelho super caro, não tenho condições. Não precisa. Você faz a estimulação com o que você tem disponível. A médica pediatra diz que ele tem que sustentar o pescocinho. Ele tem dificuldade de sustentar o pescocinho. Eu levo na fisioterapeuta, ela diz, mãe, você vai ter que colocar ele de barriguinha para baixo. Ah, mas na minha casa é cimento queimado. O chão de lá é sujo, não tenho como colocar ele no chão. Coloca um papelão, coloca um lençolzinho. Usa o que você tem de recurso para favorecer aquela estimulação, mas não deixe de estimular. Entendeu? Super importante. Nossa, super bacana, importante. Viu? Adorei Você ficar faz sabendo o que disso. você pode com o que você tem. Se na minha casa é um chão de cimento queimado, que não tem condições, que ele pode cair e bater a cabeça, protege. Protege com papelão, protege com lençol, com o que você tiver. Mas não deixe de estimular, sempre estimula. Importante é justamente o que a gente está falando desde o início, né? Gerar oportunidade, gerar acesso. Gerar oportunidade, e gerar exato. que essa pessoa, essa criança, no caso, futuro adulto, aí,
tem as mesmas As possibilidades. mesmas possibilidades de conseguir um emprego, de conseguir Sim. casar. Muitos deles namoram, se casam, Sim. constituem família. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Tem repórter, você sabia disso? Não. Eu tenho uma repórter, eu lembro qual canal, ela tinha um programa super bacana. É canal fechado, a gente não vou lembrar agora, mas tem uma repórter. Que bacana, Mas é é super como a gente estava É, aqui comentando, atriz, né? atores, enfim. São pessoas que eles podem tudo, Pode né? tudo, Inclusive ganhar o mundo. É que nem uma criança típica. Eles só precisam de ser uma atenção maior estimulados. e de respeito. E de às respeito, vezes exato. também, olha, algumas crianças, né? Eu digo até alguns adultos não são diagnosticados com síndrome de Down e tem alguns problemas, alguns transtornos que precisa de apoio psicológico, que precisa que tem Exatamente. algum problema para caminhar, para andar, para desenvolver. Todo mundo é diferente, né? Cada um tem uma necessidade diferente. especial, de uma certa forma, tem uma habilidades mais em alguns assuntos do que em outro, e você geralmente busca um acompanhamento depois de adulto para se desenvolver, Exato. para que você venha conseguir alcançar seu objetivo. Assim também são eles que precisam de um acompanhamento como qualquer outra pessoa. Tanta gente procurando Precisaria. coach hoje, né? Para conseguir Exato. acompanhar, chegar no seu objetivo. É. Eu estou só fazendo um comentário em relação a link, isso. né? Eles também precisam de um acompanhamento para chegar ao objetivo Exato. deles. Da mesma forma, né? Como se bacana. você tiver uma criança típica, se você não estimular, ela vai apresentar um atraso. Entendi. Né? Não Res- necessariamente ela precisa ter alguma síndrome. Às vezes é uma criança normal, mas que passa o dia no celular, o dia na TV. Ela vai ter um atraso de linguagem, ela vai ter um atraso de desenvolvimento de tudo isso. Então, assim, Então, é o sempre estímulo e a estimulação. Respeito, oportunidade e cuidado. Exato. Você já consegue aí transformar muito. E vamos estimular nossas crianças, todas as nossas crianças. Isso, com Doutora brincadeiras. Êmela Napomuceno. Nepomuceno. Eu falei errado de novo, meu Deus. Eu Mas a acho. Êmela foi certinho, não foi? Foi sim. Muito obrigada. Adorei conversar Eu com que você. agradeço. Adorei a gente celebrar aqui o dia da síndrome de Down, né? Internacional. Pois é, dia 21 de março. Para você de casa, vamos para uma rápida pausa. Depois do intervalo, a gente está de volta. Não sai daí.